Vamos falar agora da inviolabilidade. Se eu perguntar para alguém o que é inviolabilidade, a chance é muito grande dessa pessoa não saber muito bem responder, porque inviolabilidade é um termo meio abstrato, né? O que é o advogado ser inviolável? Eu garanto para você que depois de assistir essa aula, você vai ter uma boa ideia, uma ideia bem clara do que significa inviolabilidade na advocacia. Vamos lá? Inviolabilidade é uma prerrogativa não apenas legal, né? Não só está no Estatuto da Advocacia, lá no artigo 7º, como também constitucional. Olha que legal. O artigo 133 da Constituição Federal diz: o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. Presta atenção nesse finalzinho. O Estatuto da Advocacia e da OAB diz mais ou menos a mesma coisa com outras palavras. Olha lá. No exercício da profissão, o advogado é inviolável por seus atos e manifestações no limite da lei. Essa lei aí, que a Constituição diz, e o próprio Estatuto, é o Estatuto da Advocacia e da OAB. Então, o Estatuto da Advocacia e da OAB, ele não vai só definir melhor o que é inviolabilidade, porque com isso aí que eu estou colocando na sua tela, ainda está difícil de saber o que é, né? Então, não só vai definir melhor o que é essa inviolabilidade, como também vai limitar essa inviolabilidade. Ou seja, a inviolabilidade não é um direito absoluto do advogado, é um direito que está sujeito a limites da lei, que lei é essa? O Estatuto da Advocacia e da OAB. Então vamos agora para o nosso querido, nosso estimado artigo 7º, e lá a gente vai ter uma ideia muito melhor, uma ideia muito mais clara do que é essa inviolabilidade, uma ideia mais prática do que é a inviolabilidade. Beleza? Vamos lá. Olha lá, artigo 7º, são direitos dos advogados. Inciso 2, a inviolabilidade do seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho e de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia. Ah, bom, agora está começando a ficar mais claro o que é essa inviolabilidade, né? E se agora eu fizesse aqui, ó, uma grifada? O que está em azul é o que é inviolável e o que está em verde é a condição dessa inviolabilidade. Olha como ficou bem mais fácil. Olha lá. O que é inviolável, então? O escritório, instrumento de trabalho, correspondência escrita, correspondência eletrônica, correspondência telefônica e correspondência telemática. Isso é o alvo da inviolabilidade. O que é inviolável no exercício da advocacia, tá? Então, o que significaria essa inviolabilidade? A inacessibilidade, desculpa, palavra difícil de falar. Inacessibilidade disso por quem? Principalmente por autoridades. Então, um juiz, um delegado, um policial, ele não pode acessar o escritório, o local de trabalho, a correspondência do advogado, tá? Por quê? Porque são itens invioláveis. Tá lá no inciso 2º, tá? Com a condição de que seja relativa ao exercício da advocacia. Por quê? Eu, como advogado, posso também ser vendedor de carro, tá? Nada me impede que eu tenha uma outra profissão. E eu posso ter o meu computador, o meu celular, o meu escritório lá do meu negócio de venda de carros. Isso não é inviolável, tá, pessoal? A única coisa que é inviolável é aquilo condizente ao meu exercício da advocacia e não de outras profissões. Então é o que está em verdinho aí grifado, ó, desde que relativas ao exercício da advocacia. Beleza? Captamos o que é inviolabilidade? Vamos agora para as regrinhas, para as exceções. Olha só. Esse é o parágrafo 6º, ele é meio longo, tá? Mas vamos ler junto. E aí também na sua tela eu grifei de cores diferentes para a gente deixar mais claro quais são as regrinhas aí da inviolabilidade. Vamos lá. Parágrafo 6º. Presentes indícios de autoria e materialidade da prática de crime por parte de advogado, a autoridade judiciária competente poderá decretar a quebra da inviolabilidade de que trata o inciso 2 no caput desse artigo, em decisão motivada, expedindo mandado de busca e apreensão específico e pormenorizado a ser cumprido na presença de representante da OAB, sendo em qualquer hipótese vedada a utilização de documentos, mídias e objetos pertencentes a clientes do advogado, bem como dos demais instrumentos de trabalho que contêm informações sobre clientes. O que esse parágrafo 6º fala? Bom, beleza, seu advogado, você é inviolável por força constitucional, você é inviolável por força legal do estatuto. Só que eu vou te dar aqui um caso, uma exceção em que a autoridade pode quebrar essa inviolabilidade. E é justamente a exceção que está presente no parágrafo 6º, tá? Qual que é essa exceção? Se houver indício de autoria ou materialidade de prática de crime por parte de advogado. Nesse caso, se eu, advogado, cometo um crime,
automaticamente tudo aquilo que era inviolável por força do inciso 2º do artigo 7º deixa de ser inviolável, tá? Olha lá, mas aí tem as regrinhas, ó, o que está em vermelho. Quem que pode decretar essa quebra de inviolabilidade? Apenas a autoridade judiciária. Muito importante, porque a autoridade policial não é legítima para quebrar essa inviolabilidade. Deve ser um juiz, tá? Um juiz, desembargador, que seja autoridade judiciária. Beleza? Essa é a primeira regrinha. Segunda regrinha, o mandado deve ser feito em decisão motivada e ele deve ser específico e pormenorizado. Não pode ser um mandado genérico. Eu não posso dizer, busque tudo, aprenda tudo que tem no escritório do advogado fulano. Não, eu tenho que especificar, eu quero aquele computador, eu quero o seu smartphone e por aí vai, tá? Então deve ser específico e pormenorizado, senão não vale. Outra regrinha aí que está mais em cinzinha. Deve ser cumprido esse mandado na presença de um representante da OAB, senão, de novo, não vale a quebra da inviolabilidade. Sempre que você for fazer um mandado de busca e apreensão de itens que estejam sujeitos à inviolabilidade, sempre que você quebrar essa inviolabilidade, um representante da OAB deve estar presente. Tranquilo? E agora, em verdinho, que é meio que óbvio, que mesmo que você quebre a inviolabilidade desse advogado, ainda assim, tudo que pertence aos clientes do advogado ou que tenha informações sobre os clientes desse advogado, tudo isso ainda fica sujeito à inviolabilidade, tá? Então, mesmo que o advogado cometeu um crime, todos os itens que são dos clientes desse advogado continuam sendo invioláveis. Por quê? Porque a gente tem o sigilo, né? O sigilo na comunicação entre o advogado e seus clientes e nada mais sagrado do que essa comunicação, tá? Cuidado, tá, pessoal? Porque essa parte verdinha da inviolabilidade dos itens dos clientes também tem uma única exceção. E qual que é essa? Tá lá no parágrafo 7º. Olha lá, a ressalva constante do parágrafo 6º desse artigo não se estende a clientes do advogado averiguado que estejam sendo formalmente investigados como seus partícipes ou coatores pela prática do mesmo crime que deu causa à quebra de inviolabilidade. O que quer dizer aí? Bom, eu quebrei a inviolabilidade do advogado. Eu expedi um mandado de busca e apreensão, mas os itens dos clientes daquele advogado continuam sob inviolabilidade, continuam sob sigilo. Ninguém mais pode pegar aquilo lá. Ninguém ainda pode pegar. A não ser que esse cliente ele esteja sendo investigado como coautor ou como partícipe do mesmo crime que deu causa à quebra de inviolabilidade do advogado. Faz sentido ou não? Se eu estou investigando um advogado por tráfico de drogas, o único cliente que eu posso também quebrar a inviolabilidade desse advogado é o cliente que também esteja sendo investigado por tráfico de drogas, beleza? Não é qualquer crime que eu posso quebrar a inviolabilidade dos clientes. Se fosse assim, eu vou num escritório, de um advogado penalista, de um advogado criminalista, eu poderia quebrar a inviolabilidade de qualquer cliente daquele advogado. Eu podia quebrar o sigilo de qualquer cliente. Afinal de contas, num escritório de um criminalista, todos os seus clientes são suspeitos de participarem de crimes, né? Mas não é bem assim. Eu só posso quebrar o sigilo, só posso quebrar a inviolabilidade daquele cliente que está sendo investigado como partícipe ou coautor do advogado do qual eu quebrei a inviolabilidade. Faz sentido? Então, mais ou menos é essa regra, tá? Vamos voltar tudo, vamos fazer um amarradão de tudo num resumão geral sobre inviolabilidade. Então, o que é inviolável na sua tela? Local de trabalho, instrumentos de trabalho, celular, computador e etc. E comunicação, escrita, correspondência, telemática e telefônica também, tá? Exceto se não sejam relativos ao exercício da advocacia. Então, tudo isso que a gente viu no slide anterior, eles não são invioláveis se eles não dizerem respeito à advocacia. Se dizerem respeito a qualquer outra prática que não seja da advocacia, eles não são invioláveis. Beleza. Também, exceto se haja indícios de prática de crime pelo advogado, como a gente viu lá no parágrafo 6º e parágrafo 7º. Beleza? E as regrinhas? O mandado que quebra a inviolabilidade deve ser expedido por autoridade judiciária, não policial. Ele deve ser específico e pormenorizado, e ele não pode incluir documentos, mídias, objetos pertencentes a nenhum cliente, salvo se esse cliente específico esteja também sendo formalmente investigado como partícipe e coautor do advogado de que eu quebrei a inviolabilidade.
Faz sentido? Acho que ficou mais claro o termo inviolabilidade e esse direito tão importante do advogado. Forte abraço, até mais.